We all keep our phones safely stowed away when driving, right? One pilot had his hands free and his phone ready to capture a one-of-a-kind video. UFO in New York City, y'all. Yo, it's a UFO. That's fun. What is that? Você viu o vídeo chocante de um OVNI em forma de charuto caindo do céu? Imagine isso. Um objeto massivo, de 1 quilômetro de comprimento, aparecendo do nada e descendo rapidamente. O que realmente está acontecendo lá em cima? Vamos mergulhar no mistério e explorar as possíveis explicações para este evento extraordinário. Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade por trás deste avistamento aterrorizante. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O caso dos charutos voadores. Primeiro, temos um vídeo de um passageiro em um avião no Reino Unido que notou algo incomum no céu. O objeto começou a se mover a velocidades impressionantes, quase como se estivesse se teletransportando, em vez de voar. De certos ângulos, ele parecia até transparente, mas depois se tornou uma forma sólida, parecida com um charuto, enquanto se movia. O que poderia explicar isso? Embora não tenhamos respostas oficiais, não podemos ignorar que esse vídeo existe. Em seguida, temos algumas das imagens mais nítidas até agora, desta vez da Espanha. Após muitos avistamentos de objetos semelhantes, um observador dedicado finalmente conseguiu capturar um deles na câmera. Este vídeo desafia qualquer alegação de falsificação, pois esses objetos foram avistados em todo o mundo. No vídeo, o OVNI em forma de charuto flutua por um momento antes de cair em linha reta. O vídeo é interrompido bem quando as coisas começam a ficar interessantes, mas o que ele mostra é difícil de descartar. Em 2020, na Hungria, drones equipados com câmeras de alta qualidade capturaram outro objeto semelhante. Seu tamanho, cor e forma únicos deixam claro que não era apenas um drone ou um avião comum. Estranhamente, ele não deixou rastros para trás e se movia silenciosamente pelo céu, mudando de direção rapidamente antes de desaparecer, como algo saído de um filme de ficção científica. Então, temos a história de um piloto que, durante um voo, capturou um OVNI passando rapidamente. Essa filmagem pode ser um dos avistamentos de OVNIs mais impressionantes de todos os tempos, mostrando a habilidade do piloto em capturá-lo na câmera. Um disco prateado e brilhante voou ao redor do avião calmamente antes de mergulhar rapidamente por baixo, realizando manobras que não podemos explicar, tudo enquanto refletia a luz do sol brilhantemente. Em outro caso, um OVNI foi avistado sobre Kansas, cruzando o caminho de um voo comercial. Enquanto os dois objetos se moviam, ficou claro que o objeto não identificado estava se movendo muito mais rápido. Era algo branco, em forma de caixa, e nem todos os passageiros o notaram. Não parecia um drone ou dispositivo de vigilância comum. Poderia ser algum tipo de vigilância alienígena? É uma pergunta que nos deixa pensando. Mas isso não é o fim da história. Esses avistamentos são tão desconcertantes quanto intrigantes. Eles poderiam ser uma evidência de visitantes de outro mundo? É algo para se pensar, especialmente depois de ver esta coleção de encontros estranhos. Imagine que você está em um voo, olhando pela janela, e vê algo estranho no céu. Não é um pássaro, e definitivamente não é outro avião. Em vez disso, é um objeto voador não identificado movendo-se sem esforço ao lado do seu avião, quase como se fosse a coisa mais natural do mundo. À primeira vista, parece um pedaço inofensivo de plástico flutuando. Mas então, algo estranho acontece. Ele começa a mudar de forma, se transformando de uma forma para outra bem diante dos seus olhos. Abaixo, outros passageiros estão tão surpresos quanto você. Eles assistem, incrédulos, enquanto esse objeto, que parecia plano e simples por um momento, de repente se transforma, quase como se estivesse surfando nos ventos de uma aeronave próxima.
Isso não é um pedaço de lixo ou detritos. Está se movendo a 1000 metros de altura, e nenhum objeto regular se comporta dessa maneira. Cada história adiciona mais mistério, nos instigando a olhar ainda mais de perto. O aumento dos avistamentos de OVNIs. Este também não é um incidente isolado. Cada vez mais, pilotos e passageiros estão relatando esses avistamentos estranhos. Alguns chegaram até a capturar imagens de OVNIs se movendo a velocidades incríveis e realizando manobras impossíveis. Em um caso, uma câmera montada em um avião capturou um OVNI voando bem ao lado dele, quase como se estivesse inspecionando a aeronave. A maneira como se movia era impressionante, não apenas flutuando, mas acompanhando exatamente a velocidade do avião. Mas então, algo ainda mais estranho aconteceu. A filmagem de repente cortou, interrompida por algum tipo de interferência. Era como se o OVNI soubesse que estava sendo observado e usasse um truque para evitar ser visto, quase como um polvo liberando tinta para escapar. Esse movimento misterioso só aumentou a especulação e a curiosidade daqueles que viram a filmagem. E então, há o caso de uma equipe de helicóptero que recentemente filmou um OVNI durante uma missão noturna. O objeto que eles gravaram estava brilhando e se movendo a uma velocidade que nenhuma invenção moderna poderia igualar. Não era apenas rápido, era impossivelmente rápido, deixando até os helicópteros mais avançados para trás. Esse avistamento fez algumas pessoas se perguntarem se poderia ser parte de um experimento secreto do governo, tão classificado que o público não sabe nada sobre ele. Mas aqui está algo ainda mais instigante. E se não estamos sozinhos no universo? Imagine que você está dirigindo na estrada quando, do nada, um objeto cilíndrico atravessa o céu, acompanhando a velocidade do seu carro. Isso não é apenas uma história. É uma realidade para algumas pessoas que testemunharam esses eventos estranhos. Seus relatos estão se tornando mais frequentes, desafiando tudo o que achamos que sabemos sobre o que pode estar lá fora, voando acima de nós. Em 2012, enquanto muitas pessoas na Flórida estavam em casa devido à pandemia, algo estranho estava acontecendo que a maioria não percebeu. Um dirigível estava voando no céu, mas quase não recebeu atenção online. Apenas algumas piadas e comentários aqui e ali. Enquanto isso, algo ainda mais incomum acontecia acima de nossas cabeças. Houve um aumento repentino nos avistamentos de OVNIs. Parecia que enquanto todos estávamos em casa, esses objetos misteriosos estavam vagando livremente pelos céus. Agora vamos voltar 10 anos, para uma pequena cidade na Ucrânia. Um vídeo foi divulgado mostrando um estranho objeto cilíndrico voando no céu. Muitas pessoas o viram, mas apenas uma conseguiu gravá-lo claramente. Alguns pensaram que era apenas um avião puxando um banner, mas o objeto parecia sólido e não se movia com o vento. Era difícil dizer o que realmente era, porque quando se vê algo em forma de disco de lado, pode parecer apenas uma linha fina. Na mesma época, um objeto semelhante foi visto perto de uma fábrica na Rússia. Este parecia uma aeronave militar avançada, algo que você não esperaria ver no espaço aéreo russo sem ser notado. O objeto tinha partes que pareciam divididas em seções, o que deixou os trabalhadores da fábrica inquietos, pois nunca tinham visto nada parecido antes. Mas essa não foi a parte mais estranha. Avançando para fevereiro de 2024, em uma pequena cidade italiana chamada Lucca, um objeto cilíndrico semelhante foi visto pairando silenciosamente no céu, e desta vez, um morador local o capturou na câmera. Esse avistamento levou a todos os tipos de teorias. Seria uma brincadeira, uma operação secreta do governo, ou talvez até algo de outro mundo? Algumas pessoas pensaram que poderia estar relacionado à espionagem, enquanto outras se perguntaram se uma tecnologia como essa poderia até vir da Terra. Agora estamos vendo padrões, tornando o desconhecido ainda mais curioso. As sombras elusivas em nossos céus. Esses tipos de incidentes continuaram ocorrendo em diferentes partes do mundo. Na Nova Zelândia, por exemplo, houve um relato de um objeto que parecia um avião de alta tecnologia, ou um grande drone. Isso levou a todo tipo de ideias malucas, com algumas pessoas achando que era um projeto secreto do governo e outras acreditando que era um golpe elaborado. Depois, houve outro avistamento na Rússia de um OVNI, que parecia um obelisco. Ele flutuava no ar de forma tão estável que as pessoas não conseguiam decidir se era real
ou apenas um truque muito convincente. À medida que esses avistamentos continuavam aparecendo, eles pintavam o retrato de um mundo cheio de eventos estranhos e inexplicáveis. Cada um fazia as pessoas refletirem sobre o que esses objetos misteriosos poderiam ser e o que sua presença poderia significar. Eles estavam sempre fora de nosso alcance, deixando-nos a questionar sobre os segredos escondidos nos céus acima. Objetos estranhos foram vistos no céu, deixando as pessoas tanto surpresas quanto confusas. Um parecia um disco plano pairando sobre as cidades. Ele não tinha motores ou hélices visíveis, fazendo todos se perguntarem como ele permanecia no ar. Enquanto pairava perto do chão, parecia lutar, quase como se pudesse cair. E isso aconteceu à luz do dia, o que só aumentou a confusão. No Brasil, algo ainda mais estranho foi registrado, uma figura que parecia uma pessoa usando um jetpack. Mas antes que alguém pudesse descobrir o que era, a figura explodiu em chamas e desapareceu sobre as montanhas a uma velocidade inacreditável. As pessoas ficaram em choque, se perguntando que tipo de tecnologia poderia fazer alguém se mover tão rápido. Na China, um comprador que estava indo às compras olhou para cima e viu uma enorme formação em forma de anel no céu. Ela permaneceu lá tempo suficiente para que todos ao redor notassem e se perguntassem o que poderia ser. Alguns pensaram que poderia ser um novo tipo de dirigível, ou talvez apenas um padrão climático estranho, mas ninguém obteve uma resposta clara. As pessoas discutiam se era apenas uma ilusão ou algo verdadeiramente misterioso. Mas esse não foi o único avistamento bizarro. Em outro lugar, um homem avistou uma formação de nuvens em forma de triângulo, algo que ele nunca tinha visto antes. Ele rapidamente começou a filmar a partir de sua janela. O objeto, afiado e triangular como uma barbatana de tubarão, estava preso na nuvem e não se movia. Não era nada como as nuvens habituais ou qualquer coisa feita pelo homem que conhecemos. Avistamentos como esse foram reportados ao redor do mundo, mas este foi tão claro que fez algumas pessoas se perguntarem se poderia ser uma estação alienígena oculta. Em 2009, um homem na Itália relatou ter visto um OVNI que parecia duas placas de alumínio empilhadas uma sobre a outra, flutuando no céu. A princípio, as pessoas não acreditaram nele, mas 10 anos depois, outra pessoa capturou um objeto semelhante em vídeo, fazendo o relatório anterior parecer mais credível. O objeto se movia lentamente e de forma desajeitada, às vezes desaparecendo atrás de árvores, mas depois reaparecendo no céu cinza. Eventualmente, desapareceu completamente, deixando as pessoas céticas, mas curiosas sobre o que haviam visto. Em 2013, um passageiro voando sobre Atlanta notou 3 luzes estranhas se movendo juntas em um padrão sincronizado. Elas não pareciam nenhum fenômeno natural ou dispositivo feito pelo homem. As luzes estavam a uma altura onde drones ou fenômenos climáticos, como relâmpagos em bola, não estariam normalmente. Depois de descartar um reflexo de dentro do avião, a testemunha ficou com mais perguntas do que respostas, concluindo que essas eram luzes inexplicáveis, se movendo de maneira intencional através do céu. Ao longo do ano, mais avistamentos foram relatados, cada um diferente em forma e movimento. Esses objetos misteriosos continuam desafiando nossa compreensão e nos fazem questionar o que poderia realmente estar lá fora. Cada novo avistamento adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça dos fenômenos aéreos inexplicáveis. Quanto mais vemos, mais nos perguntamos o que realmente existe lá fora. O encontro com o OVNI na Carolina do Norte. Objetos voadores e coisas não identificadas dos Estados Unidos chamaram a atenção de muitas pessoas. Quando o sol se põe, esses objetos voadores não identificados se iluminam, fazendo parecer que estão procurando um lugar para pousar. Certa noite, um marinheiro percebeu um grupo de luzes brilhantes acima da costa da Carolina do Norte. Esse avistamento era tudo, menos comum. Era claramente algo incomum, não apenas sinalizadores regulares. As luzes se reuniram, ficando no ar como uma bela sequência de luzes penduradas no céu noturno acima do oceano. O marinheiro, longe da costa, observou enquanto essas luzes permaneciam no mesmo lugar por um longo tempo, sem ninguém por perto para explicar esse evento estranho. Mas esse não foi o único avistamento intrigante. Alguns meses antes, passageiros de um avião a caminho dos Estados Unidos
capturaram um flash repentino de luz no céu noturno. Foi tão surpreendente que deixou todos a bordo desconfortáveis. Alguns passageiros começaram a se perguntar se alienígenas hostis estavam envolvidos. A princípio pensou-se que fosse o lançamento de um foguete, mas essa ideia foi rapidamente descartada. Os voos e os lançamentos de foguetes são cuidadosamente agendados para evitar sobreposições. Então a ideia de um foguete aparecer no espaço aéreo comercial parecia impossível. Isso fez com que alguns pensassem que poderia ser uma nave alienígena em uma missão importante. Quando pilotos veem objetos brilhantes e de movimento rápido, é difícil não se distraírem de suas funções habituais. Em um caso, um piloto viu um OVNI de cores brilhantes passando rapidamente ao lado de seu avião a uma velocidade incrível. Todos ficaram se perguntando por que o OVNI estava com tanta pressa. Poderia estar indo de volta ao seu planeta natal para lidar com algum tipo de emergência? Em Nova Jersey, um OVNI foi filmado pairando sobre a cidade. O vídeo mostrava ruas movimentadas, cheias de pessoas e carros, e logo acima delas estava o OVNI, brilhando com luzes poderosas. Parecia que o OVNI estava observando a área. As luzes brilhantes deixaram as pessoas da cidade nervosas, e elas começaram a se perguntar se isso era um sinal de que algo, ou alguém, estava prestes a ser retirado da Terra. A tensão diminuiu quando as luzes se apagaram subitamente, mas o vídeo terminou de forma abrupta, deixando todos com mais perguntas do que respostas. Em 2008, pessoas na Turquia testemunharam um grande OVNI voando acima delas. Alguns conseguiram aproximar a imagem da nave, oferecendo a todos uma visão mais clara que apoiava a ideia de que ela vinha de outro mundo. Normalmente, os avistamentos de OVNIs resultam em imagens borradas, mas esse foi diferente. As pessoas podiam ver a estrutura da nave e até vislumbrar o interior, o que incendiou a imaginação sobre quem ou o que poderia estar lá dentro e como a nave foi construída. Mas o evento mais surpreendente aconteceu recentemente na Flórida, onde uma frota inteira de OVNIs foi vista cruzando o céu. Esse avistamento alarmou muitas pessoas, embora alguns céticos tenham afirmado que o vídeo era falso. O debate sobre a veracidade desses avistamentos continua, com as pessoas ainda discutindo o que esses misteriosos objetos voadores poderiam significar. É completamente normal questionar coisas que parecem inacreditáveis. Eu me peguei me perguntando, se esse evento realmente aconteceu, não teria sido manchete em todo o mundo? Afinal, não é todo dia que vemos naves alienígenas deslizarem pelo céu ao pôr do sol. Na Rússia, conhecida por seu público exigente, um objeto estranho no céu chamou a atenção de um grupo de pessoas. A princípio, eles notaram uma estrutura estranha pendurada no ar. Então, ela começou a emitir fumaça, e sua forma começou a mudar. Esticou-se como braços se estendendo, levando alguns a pensar que o OVNI estava tentando sinalizar outras naves próximas. Será que foi derrubado? Só podemos adivinhar, mas adoraria ouvir o que você pensa. Cada novo avistamento se entrelaça em uma história maior que desafia o que pensamos saber. O estranho triângulo no céu. Enquanto isso, em 2022, sobre Islamabad, Paquistão, as pessoas notaram uma forma escura no céu. Muitas testemunhas documentaram o evento. Por 13 minutos, este OVNI pairou, claramente visível, com a forma de um triângulo irregular. Aqueles que estavam assistindo tinham certeza de que não era um drone, já que um drone não poderia ficar tão alto por tanto tempo. Quando olharam mais de perto, a forma triangular se tornou ainda mais evidente, tornando o evento ainda mais misterioso. Mas assim que mais pessoas começaram a se reunir, o objeto desapareceu repentinamente. Em outro incidente estranho no Paquistão, pilotos de um pequeno avião capturaram imagens de um misterioso orbe branco. À primeira vista, poderia ser confundido com a Lua, mas este objeto brilhante estava se movendo rapidamente pelo céu. Era difícil acompanhar, mas estava claro que não era apenas um corpo celeste qualquer. Era um mistério brilhante e em movimento que deixou todos os que assistiram maravilhados. De volta aos Estados Unidos, durante a Fleet Week, um show aéreo anual da Força Aérea dos Estados Unidos, algo incrível aconteceu. Enquanto os jatos faziam suas apresentações, um disco brilhante passou rapidamente entre eles. Era tão rápido e o momento tão breve que, se não fosse pelas câmeras, ninguém teria notado.
Assistindo ao vídeo repetidamente, é impressionante como esse objeto voador não identificado navegou habilidosamente entre os jatos militares de alta velocidade. Mas isso nem é a parte mais surpreendente. Isso faz você se perguntar o que mais pode estar lá fora. Na vastidão do espaço, há muitas naves que se movem mais rápido que os jatos de combate da Terra. Algumas pessoas acreditam que essas poderiam ser naves alienígenas, muitas vezes chamadas de falcões extraterrestres. É importante que essas naves não identificadas não se tornem uma ameaça para os seres humanos. Enquanto isso, de volta à Terra, o vulcão mais ativo do México, conhecido como Popocatépetl, está constantemente sendo monitorado. Em 2020, quando a maioria de nós estava presa em casa, as câmeras captaram algo estranho. Um objeto branco em forma de cilindro se aproximando rapidamente do vulcão antes de mergulhar diretamente em seu cráter ardente. Esse evento incomum chamou a atenção de todos, não apenas porque aconteceu no México, mas porque o objeto ousou mergulhar na lava quente e derretida. Algumas pessoas até especularam que poderia ter sido um experimento secreto americano destinado a provocar uma erupção. No entanto, a verdadeira natureza e propósito desse objeto permanecem um mistério, nos deixando a perguntar de onde ele veio e o que estava fazendo. Mas isso não é tudo. Há outro fenômeno estranho que vale a pena mencionar. Você já viu algo estranho ao olhar pela janela de um avião? Em um incidente, um passageiro filmou outro avião que parecia estar congelado, imóvel no céu. Isso se deve ao efeito parallax, uma ilusão óptica em que objetos que se movem em velocidades diferentes podem parecer estar parados. Ilusões semelhantes podem acontecer no solo, como quando você está em um trem estacionário e sente que está se movendo. Esses são truques simples de física que nos lembram de como nossos sentidos podem ser facilmente enganados, ao contrário dos OVNIs, que parecem operar de maneiras que ainda não conseguimos explicar. Agora, vamos falar sobre um dos mistérios mais intrigantes da aviação. O que aconteceu com o voo MH370 da Malaysia Airlines? Este avião Boeing desapareceu em 2014, enquanto voava de Kuala Lumpur para Pequim. Mesmo depois de anos de buscas, ele ainda não foi encontrado, deixando famílias e companhias de seguros sem respostas. Há um vídeo que mostra o que parece ser um enxame de balões ao redor do avião, se movendo como uma nuvem de abelhas. Isso levou a todos os tipos de teorias selvagens, incluindo a possibilidade de uma explosão ou até mesmo abdução por alienígenas. Embora essas ideias possam parecer distantes da realidade, elas mantêm o mistério vivo. Você acredita que alguns desses avistamentos de OVNIs podem ser evidências de vida extraterrestre visitando a Terra? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, curta, deixe um comentário e inscreva-se para mais.